Olá a todos, eu sou o cigano Kalinanda de Sarkari. Estou fazendo este vídeo hoje para atender o pedido de algumas pessoas que me perguntaram qual a diferença do Mahakali Marga, do nosso trabalho espiritual dentro de nossa linha, com as linhas da mão direita e com outras linhas da mão esquerda. Por isso, eu vou falar especificamente como trabalhamos. Em primeiro lugar, é importante explicar que o Mahakali Marga é uma linha de tantrismo. O que é exatamente o tantrismo? O tantrismo, ele é uma filosofia espiritual, uma linha mágico-religiosa, que no nosso caso é o culto Shakta, que significa o culto de Shakti, a energia feminina do universo, mais precisamente da deusa, se formos traduzir em termos pagãos, antigos. No nosso caso, nós trabalhamos de uma forma igualitária. O culto Shakta da deusa Kali, a mãe divina, dentro do hinduísmo e dentro do tantrismo, conjuntamente com seu consorte, o deus Shiva. Então, a diferença da nossa linha para as outras é que nós somos um tantrismo, hindu em certo sentido, um tantrismo hindu tântrico, porém cigano. Em que sentido? Em que sentido de que vem de um sistema familiar, o sistema da minha família cigana, tá? Da parte da Índia. Então, esse sistema, como eu falei no outro vídeo, é uma versão voltada para as pessoas que não nasceram ciganos. Então, nesse sentido, nós somos um clã cigano espiritual independente dos clãs ciganos tradicionais e ligados, sim, historicamente, à minha família na parte indiana, do Mahakali Marga, na parte cigana indiana, onde existe o culto de Kali, esta tradição. Esta tradição possui um fundamento no que a gente poderia chamar em português de a Cabala ancestral Mahakali Marga, ou seja, a Cabala da deusa Kali. Gostaria de pedir às pessoas que estão vendo este vídeo não confundir a Cabala com termos que as pessoas usam erroneamente chamar de Cabala quando falar da Cabala de Exu, a Cabala de Orixá. Nada a ver com isso. Em primeiro lugar, esclarecendo para vocês que a palavra Cabala ou Kabbalah vem de Lekabel, do hebraico, que significa receber. Tá? Então não tem nada a ver com Cabala de Exu, nem de Orixá, nem nada disso. É preciso colocar as coisas nos seus devidos lugares. E também tem a influência, em certo sentido, a gente colocar aqui, como Cabala, que também veio da palavra aramaica Kabalta, que significa receber, a tradição recebida. Tá? No nosso caso, nós temos um termo próprio em sânscrito para a nossa Cabala ancestral. No caso, a Cabala ancestral cigana do Mahakali Marga, ela trabalha com a deusa Kali, tá? Os nomes sagrados de Kali, que estão ligados de forma semelhante, Existe uma semelhança entre os 72 nomes sagrados de Kali com os 72 nomes de Deus do judaísmo na parte da Cabala judaica. São coisas que nós sabemos historicamente que o culto de Kali é o culto mais antigo do mundo, porque ele também tem suas origens na antiga Suméria
E a Suméria e a Índia são, em certo sentido, uma mesma civilização, com linguagens diferentes, né, idiomas diferentes, costumes diferentes, mas de mesma origem. Então, o culto de Kali é o culto mais antigo do mundo, conjuntamente com os deuses sumerianos. Então, a nossa cabala ancestral cigana, Mahakali Marga, vem da cabala ancestral cigana do culto de Kali da minha família. Então, explicando, este culto não é o tantrismo branco, muito pelo contrário. Como somos do caminho da mão esquerda, que é o Vama Marga, como a gente fala também, a designação do caminho, então somos o culto negro de Kali, o culto sombrio, aonde ela é cultuada conjuntamente com Shiva e com as 10 manifestações dela, que são as 10 Mahavidyas, né? E com outros deuses de nossa tradição, conjuntamente com os deuses do budismo esotérico de origem tibetana e nepalesa. Então, essa é a diferença que nós temos, entendeu, com outros sistemas. E ainda cultuamos também, devido a essa influência familiar, cultuamos também os espíritos ciganos dos nossos ancestrais, as entidades ciganas que trabalham e que também são conhecidas aqui no Brasil, né, pelos seus nomes, os ciganos que vocês conhecem, como o cigano Vladimir, o cigano Pablo, a cigana Yasmin, o cigano Artêmio e outros, que na verdade foram ciganos ancestrais que receberam esses nomes e que se manifestaram nesse mundo dessa maneira. Mas todas essas entidades também, conjuntamente com o cigano Ananda, que é o meu cigano indiano, trabalham juntos, porque todos eles pertencem à mesma tradição indiana, já que a nossa verdadeira origem, nós ciganos, é a Índia. Por mais que queiram pôr nossa origem cigana no Egito, na Pérsia, nossas origens são indianas. Isso já veio provado por exames de DNA feitos em todas as populações ciganas, em todos os clãs ciganos assim, foi analisado o DNA e se descobriu que as origens nossas são indianas. Então tá aí. Então, especificamente dentro do nosso trabalho, nós trabalhamos de uma forma mágico-religiosa, tá? Que é diferente de alguns trabalhos no ocultismo da mão esquerda, que muitas vezes trabalham apenas a parte ritualística. A parte ritualística é importante de ser trabalhada, porém não se pode esquecer o aspecto devocional que às vezes observamos hoje no mundo moderno. É esquecido por muitos ocultistas ocidentais o aspecto bhakti, como nós chamamos em sânscrito, que significa devoção. Muitas vezes eles se preocupam em fazer um excelente ritual ocultista, esquecendo da parte devocional. Porque aquela divindade, aquela deidade ou divindade, ela precisa de um culto para poder estar ancorada com o magista, o praticante, dentro do seu dia a dia. E isso se consegue por meio de bhakti, a devoção e o culto da divindade dentro daquele sistema mágico religioso, que é o nosso caso. Então, o nosso sistema, ele é um sistema mágico religioso, aonde é um sistema completo de vida, né? Como os ciganos que somos, nós temos na nossa própria tradição do Mahakali Marga, temos os nossos próprios costumes, todos derivados do hinduísmo e do próprio tantrismo em si, porque é um tantrismo, e né, somados também a partes da tradição cigana ocidental, já que houve a saída de meus ancestrais para a Europa e ali, né, se misturando com os povos daquele lugar, porque isso sempre acontece, dando origem aos ciganos Lovari de Hungria, né, e o mesmo aconteceu com outros clãs ciganos. No caso do meu clã, isso aconteceu assim. Então, depois disso, essa fusão dessas magias, tanto orientais indianas como ocidentais europeias, criou um verdadeiro arsenal de conhecimento místico, espiritual e prático, né? De magia tântrica prática, de alta magia,
cabalística, ou seja, a cabala ancestral nossa indiana, foi adaptada também à magia, bruxaria e feitiçaria europeia cigana, que infelizmente é muito negada pela maioria dos clãs ciganos. Tá? Por quê? Porque os ciganos de origem cristã, por influência do cristianismo, católico principalmente, eles não aceitam muito esse lado da magia, não é se falado sobre isso, e praticamente é um assunto tabu. Então, se falar que se faz magia cigana, em geral, muitos ciganos negam isso aí. Apenas os que têm a mente mais aberta nesse sentido, que compreendem isso que eu estou falando, é que falam, que praticam magia cigana. Então, o que acontece? Praticamos realmente a magia, bruxaria e feitiçaria cigana indiana somada à feitiçaria, bruxaria e magia cigana ocidental. Então, dessa fusão de deuses, né, de panteões, né, de deuses e espíritos e entidades, esse nosso sistema do Mahakalimarga é praticado assim, como um sistema mágico religioso, onde o praticante, o magista, como a gente fala, ele não somente vai praticar um sistema utilizando magia, ele vai ter um sistema de vida completo devocional, aonde ele terá, tá, por uma questão de bhakti, de devoção no seu dia a dia, né, ele tem preces e orações que são feitas desde a hora de acordar até a hora de dormir, para cada situação do dia. O culto de Kali e de Shiva, igualmente equilibrados, e o culto de outros deuses e das entidades ciganas de nossa tradição, de nosso clã espiritual. E praticando dessa maneira, ele tem todo um sistema de vida onde ele vai basear o seu trabalho magístico. E esse trabalho magístico, ele estando de uma forma mágico-religiosa, com bhakti, com devoção, fica um trabalho perfeitamente equilibrado, porque ele vai vivenciar aquele sistema no seu dia a dia. Ele não vai ficar restrito somente à hora do ritual, dentro do seu templo mágico, para realizar os rituais. Não, ele conseguirá levar esse sistema com ele no dia a dia, por meio das preces, orações, mantras, né, e outras técnicas mentais, mágico-espirituais, utilizando-as no seu dia a dia. Então, o Mahakalimarga é um caminho completo para o magista, o praticante, o magista, que deseja não apenas ter um sistema mágico-religioso, mas um sistema também devocional, por isso que é mágico-religioso. Ele é mágico, mas ele é religioso no sentido de que ele é um sistema de vida completo dentro dos costumes, crenças e tradições nossas, dentro do nosso clã cigano espiritual do Mahakalimarga. Então, realmente é um sistema eficiente de magia, tá? Que possui a fusão de alguns outros sistemas mágicos ocidentais com as quais eu tive o prazer de praticar e ser membro. Então, eu consegui fazer esta fusão, porque essa fusão também já tinha sido feita pelos meus ancestrais. Então, me baseando nos ensinamentos dos meus ancestrais indianos e dos meus ancestrais europeus, dos dois lados da minha família, e a informação que eu recebi da educação no dia a dia dessas duas partes da minha família. Então, eu fiz o Mahakalimarga nesse sentido, para isso, para atender essa parte devocional e mágica. Uma outra coisa que nós precisamos explicar é o seguinte: nós somos, em certo sentido, o Mahakalimarga, em certo sentido, é anticósmico, mas não é o anticósmico agressivo ao extremo, como algumas filosofias satanistas anticósmicas e luciferianas anticósmicas o fazem. Não é assim, tá? Nós somos anticósmicos, em certo sentido, somos. Somos porque compreendemos que estamos todos numa matrix, né, sendo iludidos por essa matrix feita pelo Demiurgo, né, que é conhecido por diversos nomes, né, inclusive conhecido como o próprio Deus judaico-cristão. E assim visamos nos libertar dessa matrix, né, atingindo a iluminação espiritual, tal como o próprio hinduísmo ensina em moksha, que é a libertação, né?
e também no budismo, que ensina a iluminação espiritual. Então, nosso objetivo é exatamente esse. E também, enquanto na Terra, termos uma vida equilibrada, termos uma vida que seja o equilíbrio, tá? Entre austeridade e também uma vida saudável e prazerosa. Por quê? Porque, vou explicar, o sistema védico, por exemplo, ensina que a austeridade e penitência é o caminho para a iluminação espiritual e para a libertação, o moksha, libertar-se, né, do samsara, que é o ciclo eterno de nascimentos, mortes e renascimentos que o espírito passa, né, neste mundo, nesta maia, ou seja, ilusão, nesta matrix que nós estamos vivendo. O sistema tântrico rejeita essas austeridades todas, tá? Existem algumas austeridades, existem, mas não dessa maneira como eles fazem, tá? O sistema tântrico, ele diz que boga, que é o prazer, ele deve ser vivido, porém de forma saudável, responsável, principalmente, e principalmente de tudo, equilibrada. Então, no caso do Tantra, do tantrismo negro que nós praticamos, ele fala que você tem que ter, ao mesmo tempo, você tem que ter uma vida equilibrada e saudável, tá? Em todos os sentidos, intelectual, espiritual e emocional, e ao mesmo tempo ter o prazer em si. Você não rejeitar as coisas boas da vida e positivas da vida, que fazem bem para a sua mente, para o seu corpo, para o seu espírito. Então disso se forma o equilíbrio. E esse equilíbrio é que faz a pessoa alcançar esta iluminação, né, e libertar-se. Voltar a ser o que todos realmente somos, de acordo com o ensinamento do tantrismo negro. Somos todos deuses na Terra, somos Budas, ou seja, iluminados, somos Siddhas, ou seja, seres perfeitos, somos Devas, deuses na Terra, senhores de nós mesmos, conhecedores de nossa Icha, que significa vontade, não a vontade, o capricho do ego, mas a vontade do verdadeiro eu superior que nós somos, né? E com isso, nos conscientizarmos disso através da prática mágico-religiosa, tanto na parte de magia como na parte devocional do dia a dia. A diferença que nós temos com as pessoas do caminho da mão direita e das religiões da mão direita é que nós cultuamos Kali e Shiva, que são deuses sombrios, tá? Não são deuses de submissão, nem como se ensina em linhas brancas, em linhas da mão direita. Não, os nossos deuses são deuses sombrios. Nós cultuamos Shiva, Kali, os deuses hindus de nossa tradição, e incluindo Bhairava, que é a forma sombria, mais sombria de Shiva, né? As formas sombrias de Kali por meio das 10 Mahavidyas e por meio dela mesma, né? E cultuamos os espíritos ciganos, né? Que já fazem parte. Cultuamos os Budas do budismo esotérico tibetano e nepalês, que deu origem ao budismo esotérico chinês e japonês. E cultuamos também os daimons, que são, tal como os nossos deuses, deuses antigos, que estão ali, né, para serem cultuados como eram no passado. Nesse sentido, nós somos uma forma de paganismo ancestral, nesse sentido. Aqui eu estou falando em termos ocidentais, para que os magistas que estão ouvindo este vídeo possam me entender. Uma outra coisa que eu gostaria de explicar, que é importante, principalmente para os satanistas e luciferianos. Esta linha que praticamos, ela pode ser entendida como uma forma de satanismo e de luciferianismo, não no sentido como as pessoas cristãs e de outras religiões da mão direita que estão vendo este vídeo entendem. Tá? Se você que está vendo este vídeo
é judeu, cristão, muçulmano ou de qualquer outra linha da mão direita está assistindo esse vídeo, entenda que a nossa visão de Satã, Lúcifer, não é a mesma que vocês aprenderam em suas religiões de dominação, de submissão, que distorceram os ensinamentos desses deuses antigos. A nossa visão é o Senhor Shiva, que é o nosso Deus Supremo. Ele possui vários nomes, tá? Ele, nas culturas mais antigas, ele é conhecido como Enlil, como Apsu, como Kingu e, mais modernamente, como Lúcifer, como Legião, que também é um dos nomes, como Lux, que é uma outra forma dele, e assim por diante. Tá? É conhecido também pelos egípcios antigos como Set, entendeu? E assim por diante, em cada um desses povos antigos do paganismo ancestral de vários povos, o Senhor Shiva, ele é todos esses deuses e continua sendo o Senhor Shiva. Portanto, para o entendimento satanista e luciferiano, Shiva é Satã e é Lúcifer. Por quê? Porque Shiva é tudo. Existe um ditado tântrico que explica que o Senhor Shiva é tudo. É todos os deuses antigos, né, e que buscaram iluminar a humanidade. O Senhor Shiva é todos os deuses anticósmicos que buscaram trazer a luz do conhecimento para a humanidade, para que as pessoas sejam libertadas da escravidão espiritual, intelectual, psicológica, sexual e financeira. Da mesma forma, a nossa grande mãe Kali, que é a nossa mãe divina, ela é conhecida por diversos nomes em outros povos. Para os gregos, ela é Perséfone, Hécate, porque ela pode ser, porque existe, ela possui várias manifestações. Ela é Perséfone, Hécate, Diana, Ártemis, né? Ártemis e Diana do culto das bruxas Streghe da Itália. Ela é a deusa Inanna, a deusa Ísis, a deusa Ishtar e também a própria Lilith, ou Lilitu sumeriana. Então, Shiva e Kali, na verdade, são Lúcifer e Lilith, em seus aspectos, ali representados nos aspectos indianos de Shiva e Kali. Mas para os satanistas e luciferianos entenderem quem estamos falando, nós cultuamos Satã, Lúcifer e Lilith, que para nós é Shiva e Kali. Por isso, o nosso caminho é um caminho realmente anticósmico, da mão esquerda, porém não é o anticósmico de outros grupos anticósmicos. O nosso anticósmico é anticósmico, tá? O nosso tantrismo é um tantrismo anticósmico, porém que possui a influência, né, da linha 108, tá? E justamente por isso tem uma influência mais tranquila, porém não menos anticósmica por isso. Nós buscamos praticar de forma equilibrada a nossa linha anticósmica, buscando nos livrar do ciclo do samsara, dos nascimentos, mortes e renascimentos pela prática mágico-religiosa e ao mesmo tempo vivendo em harmonia com as forças e elementos daqui para que possamos transcendê-los. Nisso temos a influência também filosófica da linha 108, tá? Porque isso já existia dentro da nossa tradição milenarmente, mas não é colocado em palavras nesses termos ocidentais que eu estou colocando para os magistas que estão assistindo este vídeo. Então estou colocando aqui tudo em pratos limpos, os pontos nos is, de forma técnica e magística para os magistas da linha da mão esquerda que estão vendo este vídeo. Então, para vocês, magistas das linhas da mão esquerda, tá? E de linhas anticósmicas, de linhas satanistas e luciferianas, também gnósticas, nós cultuamos Shiva e Kali, que é o próprio Satã, Lúcifer e Lilith anticósmicos.
Só que a diferença é que estamos cultuando eles em suas formas originais orientais, indianas. Entende? Então, nesse sentido, como eu expliquei e também não nego, todo mundo que está vendo este vídeo, que me conhece, sabe que eu sou sacerdote de Lúcifer e de Lilith, tá? No luciferianismo gnóstico, ou o satanismo luciferiano gnóstico, tá? E, portanto, sabem que eu nunca iria trair esses deuses antigos, meu pai e minha mãe divinos, apenas estou cultuando eles na forma indiana, como Shiva e Kali, tá? Centrado na figura de Kali porque é uma forma de tantrismo de sagrado feminino, tá? Mas Shiva e Kali cultuados juntos igualmente. Então, para vocês magistas da linha da mão esquerda, acredito que tenham entendido, né? Para as pessoas de linha de mão direita, de religiões como judaísmo, cristianismo, islamismo e outras, né? Budismo, hinduísmo comuns da linha da mão direita, sinto muito, o objetivo não é ofender ninguém, é apenas dar esse esclarecimento para vocês entenderem que nós não pertencemos às linhas de vocês. Nós não somos um movimento New Age, nem somos nenhum movimento daqueles paz e amor, muito pelo contrário. Claro, nós buscamos sim a paz, o amor, a harmonia, sim, porém a nossa maneira, tá? Apesar de buscarmos a paz, o amor e a harmonia com nós mesmos e com as pessoas que gostamos, nós somos uma tradição guerreira. Por quê? Porque esta tradição do Mahakali Marga, vindo da minha parte da família indiana, também tem a influência dos guerreiros Rajput, que são os guerreiros do Rajastão, tá? Ou seja, os kshatras, os guerreiros. E, portanto, por ser uma tradição guerreira, nós praticamos artes marciais, tá? Indianas, e eu mesmo pratico, além das artes marciais indianas, pratico o Kung Fu estilo Wing Chun, do qual sou professor, né, mestre Wing Chun, e do Ninjutsu. Então é assim que funciona. Espero ter me feito compreender, e assim é tanto de forma técnica, tanto para os magistas como para as pessoas não magistas, que tudo tenha ficado bem claro. Qualquer pergunta que você tenha, é só olhar na descrição deste vídeo, onde há o número de WhatsApp, onde você terá acesso a mim para a gente conversar e eu dar maiores explicações. Então nós vamos dar essas explicações, né, e ajudar aqueles que desejam seguir um caminho mágico, religioso, espiritual no seu dia a dia. Então, gente, tenham todos um excelente dia para quem está vendo esse vídeo de dia. Tenham todos uma excelente tarde, estão vendo esse vídeo de tarde. Uma excelente noite para quem está vendo esse vídeo de noite. E uma excelente madrugada para quem está vendo este vídeo de madrugada. Então, gente, tá? Até o próximo vídeo.